Hoje eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu creio que seja um assunto que muita gente já passou, ou muita gente até ainda passa por isso. É um assunto bem relevante, que eu tenho certeza que pessoas da terceira idade que mais passa, né? E eu quero pedir, se alguém já passou por isso, uma coisa semelhante, deixa nos comentários e conta como foi a sua experiência, conta pra gente saber como, de repente, lidar com isso de uma forma melhor. Então, o que aconteceu comigo foi muito chato, eu fiquei muito triste, sabe? Uma coisa que me deixou muito abatida. Eu tava com muita dor de estômago, aí eu peguei e fui no médico. Eu fui ao médico e, chegando lá, eu entrei no consultório, ele estava sentado digitando, ele ergueu a cabeça, me olhou e voltou a digitar. Eu entrei, falei bom dia, aí sentei, aí ele perguntou qual é o problema. Aí eu falei, eu tô com dor de estômago, faz dias já que eu tô com dor, e tava fraco, mas agora tá aumentando, e eu fiquei preocupada, então eu vim dar uma olhada, né? Aí ele digitou mais um pouquinho, e depois ele ergueu a cabeça, olhou pra mim e falou assim, talvez se você emagrecer um pouco, resolva muita coisa, né? Aí eu olhei assim pra ele e falei, Aí ele receitou um remédio pra mim, peguei, levantei e saí. Eu não falei obrigado, não falei tchau, não falei nada. Só simplesmente levantei e saí. Isso me deixou muito triste mesmo, sabe? Porque eu fui lá para falar do meu problema de estômago. A obrigação dele seria o quê? Me entrevistar, perguntar se aconteceu alguma coisa, se eu comi alguma coisa, há quanto tempo eu estava sentindo isso, se era só isso que eu sentia. Mas não, ele não fez simplesmente nada. Ele simplesmente perguntou, falou que se eu emagrecesse um pouco, muita coisa seria resolvida. Eu não fui questionar a obesidade, eu não fui perguntar para ele sobre obesidade, sobre peso, sobre nada disso. Eu fui simplesmente falar do meu problema de estômago. E eu acho que foi uma coisa muito, sabe, muito dura, muito triste para mim. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo hoje, não para fazer apologia à obesidade. Não é essa a minha intenção, nunca foi. O meu canal não é para isso. Eu quero apenas falar o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, as coisas que realmente acontecem na vida da gente. Como eu não faço apologia a idosos, não faço apologia à juventude, também não faço apologia à obesidade. Ok? Eu sou a Edna, esse é o canal Simplificando a Vida, Amor e Sexo na Terceira Idade. Se você tem algo para contar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu joinha, compartilha que deve ter muita gente precisando, muita gente que já passou por essa situação. Vem com a gente, vem comigo. Vivemos em uma sociedade que demoniza a obesidade ao mesmo tempo em que a promove. De um lado, a oculta magreza, um padrão inatingível que leva milhões a distúrbios alimentares e intervenções cirúrgicas radicais. Do outro, há um mercado bilionário que nos empurra alimentos ultraprocessados, vicia nossos paladares em açúcares e gorduras e nos transforma em consumidores compulsivos de um veneno disfarçado de prazer. E assim seguimos, divididos entre a culpa e a indulgência, entre a cobrança estética e a falta de política pública eficaz. A obesidade não é uma escolha individual, como muitos querem acreditar. É um problema estrutural, multifatorial e, acima de tudo, lucrativo para quem controla a indústria alimentícia e farmacêutica. A falsa liberdade de comer o que quiser esconde a realidade de um sistema que manipula hábitos desde a infância, empurrando refrigerantes, fast food e campanhas publicitárias agressivas, enquanto demoniza a comida de verdade, com mitos e modismo. Quem lucra com isso? Certamente não é quem sofre com hipertensão, diabetes ou a artrose precoce. Mas o pior de tudo é a hipocrisia do discurso social. Se por um lado as pessoas gordas são alvo de preconceito, ridicularizadas e até discriminadas no mercado de trabalho, por outro, ninguém se importa em garantir que elas tenham acesso
a uma alimentação saudável e acessível. A Elite Fitness prega a meritocracia do emagrecimento como se todos tivessem o privilégio de tempo, dinheiro e informação para seguir dietas balanceadas e praticar exercícios regulamentares. Querem o fim da obesidade, mas sem questionar o sistema que a causa. O preconceito disfarçado de preocupação. A sociedade moderna adora rotular. Criamos padrões rígidos sobre como um corpo deve ser e punimos severamente aqueles que não se encaixam neles. A obesidade, mais do que uma condição de saúde, tornou-se alvo de um preconceito cruel, muitas vezes disfarçado de cuidado ou conselhos bem-intencionados. Quem está acima do peso sente isso na pele todos os dias, nos olhares de reprovação, nos risos abafados, nos comentários passivo-agressivos que insinuam que a pessoa só precisa de um pouco mais de força de vontade e uma dose de vergonha na cara. Como se perder peso fosse apenas uma questão de querer, como se a biologia, os fatores emocionais e as condições sociais não tivessem influência alguma. A gordofobia está em todos os lugares, na mídia, na moda, no mercado de trabalho e até nos consultórios médicos. Desde cedo somos bombardeados com imagem de corpos magros como sinônimo de sucesso, felicidade, saúde e beleza. O corpo gordo, por outro lado, é tratado como um problema a ser corrigido, uma aberração que precisa ser moldada à força para caber em roupas menores e em assentos apertados. No trabalho, as pessoas obesas enfrentam dificuldades para serem contratadas, promovidas ou até mesmo levadas a sério. A suposição automática de que são preguiçosas, desleixadas, incapazes de disciplina, muitos empregadores sequer percebem que estão discriminando. Para eles, escolher um funcionário magro é apenas uma questão de imagem. Mas será que a competência de alguém se mede pelo tamanho da sua cintura? Na saúde, o preconceito se torna ainda mais perigoso. Muitas pessoas obesas evitam ir ao médico porque sabem que qualquer queixa será reduzida a um diagnóstico automático. Você precisa emagrecer. Se tem dor no joelho, culpa do peso. Se tem cansaço extremo, culpa do peso. O problema real raramente é investigado com seriedade. E muitas condições médicas acabam sendo ignoradas ou descobertas tarde demais, porque o profissional de saúde simplesmente não olhou além do corpo gordo. Enquanto a obesidade for tratada como um problema individual e não como uma doença, o número de pessoas obesas continuará crescendo. O sistema de saúde precisa enxergar a obesidade com mais respeito e tratá-la como qualquer outra condição médica séria. Se um diabético recebe medicamento para controlar a glicose, um hipertenso tem acesso a remédios para a pressão, por que a obesidade não é vista da mesma forma? Se houvesse um tratamento eficaz e acessível, porque o medicamento para diabetes, para hipertensão, custa no máximo o quê? R$10. Enquanto que um medicamento para obesidade custa 500, 600, até R$1.000. A diferença é gritante. Se houvesse médicos e nutricionistas capacitados para cuidar do paciente e não apenas enxergá-lo como uma fonte de lucro, talvez houvesse uma saída real. Pessoas obesas não são gordas porque querem. Elas estão doentes, física e mentalmente. E enquanto o sistema continuar culpando o indivíduo, em vez de oferecer tratamento digno e acessível, a obesidade continuará sendo tratada como um fracasso pessoal, quando na verdade é uma questão de saúde pública. A sociedade precisa parar de tratar a obesidade como um fracasso moral. O corpo de uma pessoa não é um cartão de visita, nem o reflexo automático de sua disciplina ou caráter. Todos merecem respeito, independentemente do tamanho da roupa que veste. Porque se a preocupação fosse realmente com a saúde, o foco não estaria em envergonhar os corpos gordos.
mas em criar um mundo mais acolhedor, com acesso à alimentação nutritiva, espaços inclusivos para atividade física e suporte psicológico sem julgamento. A solução não está em dietas milagrosas, remédios caríssimos ou cirurgia em massa. Está na educação alimentar, desde cedo, no controle da publicidade enganosa, na taxação de ultraprocessado e no incentivo ao consumo de alimentos naturais. Está na criação de espaços públicos para atividade física, está no combate ao sedentarismo incentivado pelo excesso de telas e principalmente na conscientização de que saúde não é só estética. O que precisamos não é de mais pressão para caber em padrões irreais. O que precisamos é de uma empatia, de políticas públicas eficazes e, acima de tudo, do direito de existir sem que nossos corpos estejam constantemente questionados. Até a próxima.